Senhor presidente, nobre vereador Amida, nobres pares, eu quero tecer aqui rapidamente breves palavras sobre os documentos que apresentei nessa tarde. Eu queria iniciar, senhor presidente, numa questão que é recorrente por este vereador, que é o debate a respeito da questão das desobstruções ou das vielas que geram as vielas sanitárias que geram tantos problemas no nosso município. A última conversa pautada sobre esse tema, último requerimento, em conversa no Executivo, ficou-se de encaminhar uma lei que pudesse criar uma multa específica àqueles que não permitem as ações efetivas, seja a Sabesp, seja do município, Sabesp com o esgoto, o município com as galerias de água para captar as águas de chuva, que tivesse uma multa imediata, porque tem muita gente que, não, além de obstruir a viela, ele não permite que a Sabesp entre lá para cortar, para colocar a rede de esgoto, porque a casa dele está no meio da viela, por exemplo. E o que isso tem causado? Isso tem causado inúmeros problemas em vários pontos da cidade, e tenho certeza que aqui, pelo menos, cada um tem alguma história para contar sobre isso. Então, estou solicitando, já há algum tempo eu tenho batido nessa tecla com o Executivo, de que se o problema hoje que nós temos é falta de norma para poder apenar aqueles que o fazem, porque já não pode fazer, já tem lei que diz que não pode edificar na viela, isso já é de conhecimento público, já tem lei que reza sobre isso, mas a Prefeitura diz que não consegue multar, dar um valor de multa em função de falta de lei específica. Então eu tenho batido, e agora reitero esse pedido, de que, olha, mandem para a Câmara uma lei para que nós possamos disciplinar essa situação. Os moradores que permitirem o acesso tranquilo não terá problema, mas aqueles que não querem permitir o acesso e geram para os outros, porque o problema são aqueles que sofrem a obstrução, que a água vai para dentro da casa, que a água danifica a parede, que a água danifica os móveis, e essas pessoas terminam sofrendo, e elas, se vão falar com o vizinho, arrumam confusão. No mundo de hoje, é um assunto meio delicado, porque uma ação de uma discussão dessa pode gerar uma desinteligência que gere perda da vida. Então, é fundamental que, se o que nós temos hoje é um problema, por falta de lei, que possa criar lá uma escala de valores para multar aqueles que obstruem ou geram obstrução, que o Executivo mande para essa casa uma lei que possa tratar sobre isso, e com isso nós para que nós possamos daqui fazer aquilo que nos cabe e dar a esses moradores que estão nessa condição, e não são poucos, uma condição pelo menos de poder não ver o seu quarto embolorar, não ver o seu piso levantar, não ver o seu terreno invadir. Fomos essa semana numa vistoria ali no São Sebastião, que quando a viela entope, porque as casas estão abaixo do nível da rua, volta as águas da chuva, inunda, enche sala, cozinha, quarto, as pessoas perdem os seus móveis, e aí a cada pé d'água desse que dá, é novo prejuízo causado. Por quê? Porque tem um cidadão no meio dessa história que ele pura e simplesmente não permite que ninguém entre na casa dele para fazer o que tem que ser feito. É um absurdo. É um absurdo o poder público se curvar diante de uma situação dessa pelo tamanho do caos que está causando. Então, se a ausência que nós temos para a ação efetiva é da lei, nós precisamos ter uma lei que discipline isso. E aí, como não pode ser oriunda dessa casa, tem que vir do Executivo, e, novamente, eu estou martelando sobre isso, porque é uma questão que, infelizmente, ela já passou do limite. Senhor presidente, nobres pares, a outra questão que eu gostaria de trazer também nessa tarde, eu estou fazendo, esse requerimento também já é recorrente, a respeito da ampliação do Conselho Tutelar na cidade de Hortolândia. Preconiza a lei que um conselho a cada 100 mil habitantes. Hortolândia, hoje, já tem mais de 200 mil habitantes reconhecidos. A última aferição que tinha dava 190 e alguma coisa, e hoje já ultrapassamos a casa dos 200 mil habitantes. Ou seja, nós necessitamos, então, de 2 conselhos. Fundamental, primeiro, porque a estrutura de um só, para cuidar de toda essa população, além de sacrificar demais os conselheiros, você termina não dando a assistência necessária à criança, tanto necessária que é essa assistência. De uma outra sorte, vai facilitar todo o acesso ao serviço e, ao mesmo tempo, fazer com que os conselheiros consigam desenvolver um trabalho mais humano.
porque a vida deles também não é fácil. Então, eu estou reiterando esse documento, solicitando ao Executivo que encaminhe a essa Casa um projeto de lei que possa efetivamente ampliar o Conselho Tutelar que nós temos de 1 para 2 conselhos, e aí a estrutura necessária é evidente para atender essa situação. De outro ponto de vista, também requero aqui ao senhor prefeito municipal que me dê informações sobre a questão da pavimentação asfáltica do Jardim Boa Esperança. Recurso que vai ser utilizado lá, inclusive foi devolvido por essa Casa, fruto da economia que fizemos aqui, que o Poder Legislativo fez, não é, no biênio que fui presidente, foi encaminhado para que pudesse contribuir com aquela pavimentação. E, infelizmente, essas obras ainda não aconteceram. Então, estou aqui requerendo do prefeito saber quando que isso vai acontecer. Tem uma denúncia que ela também está recorrente no meu gabinete, e eu resolvi requerer isso informação a respeito dos condomínios criados nos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Chegou aqui inúmeras reclamações no meu gabinete sobre esses condomínios. Problemas de toda a sorte, da administração a outras questões que são postas dentro desses condomínios. E aí eu requero aqui ao município, por mais que eu saiba que é um programa do governo federal, em parceria com o município, mas eu estou aqui requerendo algumas informações para poder devolver às pessoas que nos trouxeram essa reclamação, e, com isso, também ter a clareza da importância de que esses condomínios possam ser bem geridos e que ele possa cumprir a sua função, porque, senão, não tem por que ter uma coisa que não está funcionando como deveria, segundo fala de alguns condôminos lá em alguns dos programas que já foram colocados, já foram transferidos.